Ah, o pastor Maurício pode fazer uma oração para nós, ô, pastor? Amém, pastor Gervásio. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí, né? Muito bem, eu estou ótimo. Glória a Deus. Oremos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Altíssimo, Eterno, Senhor da Glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta noite, meu Pai, nós te damos graças, meu Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, Amém, Pai. meu Pai, com os teus filhos, com os pastores, meu Senhor, meu Deus, nesta reunião, aprendendo, Senhor, mais de Ti, meu Pai, crescendo no conhecimento, na graça e na estatura de Cristo. Pai Aleluia. amado, de glória, que nesta noite o Teu Espírito possa nos conduzir, meu Deus, ao pleno conhecimento, Pai. na plenitude da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder. Que o Senhor, meu Deus, tome a boca de cada um dos Teus filhos, Assim para que seja, Pai. possamos entender, meu Deus, e meu Pai, um com os outros, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e crescermos na fé, Senhor, e meu Deus, e assim, meu Pai, conquistarmos, meu Senhor, meu Deus, músculos espirituais para vencer Assim o dia. seja, Pai. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Jota, Mari? liga seu microfone aí. Boa noite a todos, Shalom. Em especial a Mari Carvalho aí, que provavelmente ela vai se apresentar, não é isso, Gervásio? É. Ela tá... Será que ela está com o áudio ligado já? Acho que não está. Está ouvindo, Maria? Não, está desligado. Vamos lá, vamos tocando. Então, o tema que nós decidimos nessa semana aí é o tema perdão. Né? E a gente sabe o seguinte, que o nosso Deus, Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é o Deus do relacionamento, né? Tanto o relacionamento com Ele, como o relacionamento entre nós, os seres humanos, né? Lá nos 10 mandamentos, tem 5 mandamentos que estão relacionados com Ele e 5 relacionados conosco, né? O relacionamento entre nós. E relacionamento, amor, nós aprendemos que amor, ele subsiste, ele floresce na imperfeição. Né? Às vezes a gente quer o ser perfeito, né? Mas o ser perfeito é Deus. E o nosso relacionamento com Ele é só de adoração. Porque o amor, ele, segundo o entendimento da nossa live passada, ele floresce, ele cresce na imperfeição. É quando você ama o imperfeito, entendeu? E faz com que ele melhore, porque o amor ele tem essa capacidade, né? De nos fazer crescer, nos fazer melhorar a cada dia. E para que exista essa relação, Deus nos deu a ferramenta do perdão, porque o relacionamento humano é sempre conflituoso. Né? Ele chega a extremos que muitas das vezes nós falamos, fazemos, praticamos coisas que nós não queríamos. Como Paulo falou, o bem que eu quero, como é que é? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? E a única forma de consertar os relacionamentos, não só consertar, mas fazer a gente crescer diante de Deus, é através do perdão. E nós vamos estar tratando desse assunto, eu acho que é base na vida cristã. Então, dada essa introdução, eu gostaria que os irmãos se posicionassem. Eu queria já começar com uma pergunta. Por que os irmãos acham que é tão difícil pedir perdão? Pode responder? Claro, fica à vontade.
Primeiramente porque nós, como já carregamos, né, o pecado original de Adão, desde do Éden, existe dentro de nós, né, uma tendência ao egoísmo. Né? Existe dentro de nós uma tendência a sempre dizer não, né, do que sim. Porque essa é uma tendência tendenciosa, vamos dizer assim, por conta do pecado que já carregamos em nós. E somente através do sangue de Jesus na cruz que nós poderemos obter essa graça, né, esse favor imerecido, para que nós possamos perdoar aquele que nos ofende, né? Porque se nós fôssemos fazer isso na nossa própria vontade, o nosso próprio, entre aspas, o nosso próprio eu, nós não conseguiríamos fazer isso, né? Porque a nossa natureza, infelizmente, ficou caída no Éden. E através da graça de Jesus, do amor de Jesus, né? Do amor incondicional, né? De Jesus, um amor ágape, derramado através do sacrifício da cruz, o derramamento do sangue de Jesus, é que nós conseguimos, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, perdoar aos nossos irmãos que nos ofendem. Então, isso é um dom que vem de Deus para nós, não é mérito próprio. Amém. Muito bem, muito bem. Eu queria ainda falar um pensamento aqui do C.S. Lewis, né? Todos conhecem, é um dos escritores que eu mais gosto, né? Ele diz assim, que perdoar o que é perdoável não há caridade, não é caridade cristã, mas mera justiça. Você perdoar o que é perdoável, né? Para sermos cristãos, precisamos perdoar o imperdoável, porque assim Deus age conosco. Deu para entender, não? Perdoar o que é perdoável, isso é simplesmente um ato de justiça e caridade na nossa vida cristã. Mas, para sermos realmente cristãos, nós precisamos perdoar o imperdoável, né? Porque Deus, ele age assim conosco. Então, como é que a gente faz, Jota? Você acha que é possível a gente perdoar 70 vezes 70? 70 vezes 7. 70 vezes 7, desculpe. Não, mas ó, em termos razoável, de uma forma... Você acha que isso é possível ou é um absurdo? Eu acho que é um absurdo, até porque essa expressão ela é apenas uma ideia, né, do que nós devemos uma fazer. Hipérbole, né? Falando um português técnico, né, que você sabe falar, Gervásio, é a figura de linguagem denominada hipérbole. Mas eu acho que perdoar abundantemente é um aprendizado que recebemos do nosso Salvador. Então, porque antigamente os judeus que praticavam o perdão, né, recebiam o perdão de Deus uma vez por ano, eles festejavam, né, e festejam até hoje o dia do perdão. Eles tinham uma visão de perdão que Jesus ampliou isso. Então, eu até aceito esse 70 vezes 7 como sendo algo possível, porque a ideia do perdão ela foi dilatada ao máximo. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, eu acho que se nós temos resistência em perdoar, em pedir perdão, isso precisa ser mudado, porque não pode ser a nossa identidade. Nós temos que perdoar exageradamente. E aí eu quero até validar essa noite essa expressão, 70 vezes 7. Eu queria aceitá-la pela fé. Amém, amém. O pastor Maurício, ele falou com muita propriedade, né? O porquê, porque está bem estabelecido lá na palavra, né? Por que é tão difícil a gente perdoar? Mas eu acredito que na nossa caminhada cristã, cada um já viveu isso na prática.
Sabe, você olha para a palavra e você fala, eu não consigo fazer. Né? Agora mesmo eu estava com uma pessoa nessa circunstância. Ela falou, me faz o que fazer. Eu estou orando para que Deus tire esse sentimento de dentro de mim. Eu sei que o perdão não é só sentimento, é você praticar a palavra, fazer o que Deus está te mandando. Mas muitas das vezes nós não estamos preparados. Eu acho que é um reconhecimento de humildade, de ir até a pessoa, e principalmente quando é você que é o ofendido, você se acha injustiçado, né? E pedir perdão para ela, e na dependência de Deus, fazendo tudo para que aquela situação seja consertada, né? Eu acredito muito nisso que eu disse, que às vezes é tão difícil, eu pelo menos vivo isso. Eu aprendi o quão difícil é você perdoar alguém, porque eu vivo de uma forma assim, sempre pensando se eu estou ofendendo, ou se eu perceber, às vezes eu nem ofendi, mas eu já estou falando com a pessoa ali na hora, me perdoa, porque não era essa a minha intenção, sabe? Então é uma coisa muito difícil, uma coisa que dói muito. Eu acredito que se a gente também, tudo que a gente faz com muita frequência, como o Jota disse, uma figura de linguagem, isso começa a ser banalizado, né? Você começa a acostumar e faz de uma forma mecânica. E essa não é a intenção de Deus, né? Ele quer que doa mesmo, que você arrependa mesmo. E Pastor Edson, contigo a palavra, Jota. Eu queria só fazer um destaque aí sobre a palavra que foi dita já entre nós essa noite. Perdoar o imperdoável. O que seria o imperdoável? Porque foi falado essa palavra, eu assustei. Porque eu não vejo o que não possa ser perdoado. Glória a Deus. Então, se alguém sabe de algo que não é perdoável, né? Eu sei que você citou lá, foi o... Sim, C.S. Lewis. Citou a pessoa que falou isso, né? Foi uma pessoa famosa. Perdoar o imperdoável. Mas, afinal, existe algo imperdoável? É uma pergunta que eu queria deixar. Então, Jota, eu entendo que isso aí está muito relacionado com o grau de maturidade cristã de cada um. Porque, às vezes, uma coisa que para mim é muito fácil, para alguém fala, não, isso eu não consigo. Né? Então, acho que é uma coisa muito pessoal. É uma pergunta provocadora, é um pensamento que nos provoca, né? E a intenção aqui é exatamente isso, né? Nos provocar para a gente... Agora, glória a Deus quando você diz isso, que você está capacitado a perdoar o imperdoável. Eu diria apenas, né, que nós estamos desafiados a perdoar todo tipo de ofensa. Por quê? Muito simples. Porque o nosso Pai não nos repreendeu e nos perdoou sem pedirmos perdão a Ele. Quem pediu perdão para Deus aí para receber o perdão de Jesus? Eu nunca pedi. Ele me perdoou sem me perguntar nada. E outra coisa, não me repreendeu. Ele simplesmente, bondosamente, me deu o perdão. E com isso, nós somos desafiados a perdoar qualquer circunstância sem, ao menos, termos sido solicitados de perdoar. Ou então eu estou entendendo tudo errado. Vamos perguntar para o Moacir. Ô, Moacir, quando alguém não te pediu perdão, como é que você perdoa ela? Perdoando. Hã? Perdoando. Fácil, né? Fácil. Na verdade é o seguinte, eu costumo agir de uma certa maneira. Quando a pessoa não me pede perdão, eu peço a Deus que perdoe. Peço a Deus que perdoe, não só ela, mas a mim também. Né? E agora, a palavra de Deus fala, se você
ofertar no altar e você descobrir que o seu irmão tem alguma coisa contra você, né? Porque normalmente quem ofende a gente é porque tem alguma coisa contra a gente, tá certo? Então vai e se reconcilia com ele, depois volta para você, né? Então, eu penso que é assim. Agora, Jesus, como o Jota falou, Jesus deu a receita, perdoar 70 vezes 7. No caso do irmão pedir perdão, né? Mas acontece o seguinte, o Jota falou exageradamente, e é verdade, Jesus forçou a barra aí mesmo, que é para entender que é para perdoar sempre, tá certo? Agora, quando nós fazemos isso, perdoamos todas as vezes, nós ainda vamos ser considerados servos inúteis. Porque nós só fizemos o que Jesus falou. Nós vai fazer alguma coisa a mais. Para não ser considerado inútil. Entende? E a questão de perdão não é nenhuma questão de fé, é questão de obediência. Obediência, né? Tá certo. Obediência. O mandamento de Jesus. Ele falou, vai e perdoa. Muito bem. O pastor Edson Rodrigues, deixa eu colocar uma questão aqui. Muitas das vezes a pessoa nos ofende, mas ela não sabe que nos ofendeu, entendeu? Para ela está tudo bem. E, de repente, você vai pedir perdão para aquela pessoa e parece que a situação fica mais complicada, porque a pessoa nem estava percebendo aquilo. Você que faz ela perceber. Você acha que isso é razoável? Eu penso que nós devemos, primeiramente, colocar diante de Deus e pedir perdão para Deus sobre o que se nós ofendemos tal pessoa. E pedir que Ele nos oriente, nos capacite para chegarmos diante dessa pessoa e pedir perdão, ou liberar perdão, que nós não falamos aqui ainda, né? Ou liberar perdão para essa pessoa. Se a gente for assim, com cara de tacho, e for falar, muitas vezes vai complicar a situação. Agora, a palavra de Deus é clara. Ela diz assim, se você souber, quando você for entregar a sua oferta no altar, foi o que o irmão falou, se você souber de alguém que tem algo contra você, Isso. aí você vai lá, você sabe que ela tem, e você pede perdão. Mas a Bíblia não diz. E a pessoa fez outro e não está sabendo. Então, isso aí é uma conjectura nossa, certo? Então, aí eu falo diante de Deus. Se você está nesse impasse, peça perdão para Deus. Deus, se eu ofendi essa pessoa, o Senhor me perdoa. Chegar diante de Deus e confessar o pecado diante de Deus, porque talvez a pessoa nem está apercebida do que aconteceu. Então, quando não venha a ter um problema mais grave, então não se vai. Então... Muito bem. Pastor Oscar, falar nisso, o Oscar Guimarães não apareceu hoje, pastor Cláudio... Mas aqui, assim, tem esse rodízio aí, né? Espero que na próxima eles compareçam. Qual que é a pergunta que eu ia fazer para o pastor Oscar? Faz uma passinha. Não, essa é mais para a gente... Cada um pode se colocar também para agregar aí conhecimento, entendimento nas perguntas, né? As perguntas é apenas para nos provocar. O perdão, ele pressupõe arrependimento, né? Então, por exemplo, quando nós nos convertemos, alguém nos fala de quem é Jesus, nós entendemos que precisamos do Salvador, mas a gente precisa se arrepender, né? Se arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, e aí nós recebemos a salvação, não é isso? Com certeza. É nessa sequência ou não? Com certeza. Necessariamente? Veja bem,
A gente começa a falar das coisas que envolvem a palavra de Deus. Você começa a percorrer o caminho da palavra e você veja as pessoas que se achegaram buscando reconciliação. Há no meio do ser humano, da humanidade, um quesito interessante. É muito mais fácil eu não reconhecer o meu erro do que pedir perdão por ele. E nós sabemos que está bem claro que se arrependermos e buscardes, recebereis a resposta de Deus. O perdão que nós estamos citando aqui me leva a pensar da seguinte maneira. É melhor eu não ter que pedir ou perdoar ninguém. Porque isso é compromisso. Porque muitas pessoas falam que eu perdoei o fulano, eu perdoei o cicrano, porém, a primeira chance que tem, ele dá uma resposta atravessada e joga por terra o propósito de liberação, como você falou, do arrependimento. A pergunta é, para você perdoar alguém tem que se sentir magoado. E para você se arrepender de alguma coisa, você não tem que ter feito alguma coisa? Então, se você arrepender e fazer, e também perdoar. E mais agora há pouco, o Jota falou que a pessoa pede perdão. Mas a outra pessoa, você falou para ele, essa pessoa nem sabia que aquela pessoa que eu tinha magoado. Uhum. Então, no meu pensar, é o seguinte, é a minha consciência que me condena e que me leva a. Se eu tenho que me arrepender, é porque eu sei que eu pisei no tomate. Uhum. Né? Então, essa colocação do perdoar e ser perdoado me deixa eu entre a cruz e o punhal. Porque eu vou me arrepender de quê? Eu vou perdoar o quê? De quem? Eu tenho que ter a motivação para isso. Né? O que me chama a atenção ainda nesse contexto é que, se você notar, a maioria das vezes que temos que pedir perdão, falamos de casa. Uhum. Né? E por que pareça? Porque parece que as coisas correm contra a nossa própria natureza, nosso próprio ciclo direto das coisas. Aí, o marido chegou a fazer as colocações aqui, me parece fora, mas não é não. Aí o marido fala para a mulher assim, você me magoou. A mulher fala para ele, não te perdoo. Nunca se deve usar a palavra não te perdoo. Uhum. Mas na hora da raiva usa. Agora é o seguinte, por que você ficou nervoso? Por que você ficou com raiva? Oh. Então é um processo aí. Né? Posso só fazer, aproveitando um gancho aí. O irmão falou que mais acontece dentro de casa, né? E parece que as nossas lives, os nossos estudos aqui, eles, de uma forma assim, parece que segue uma sequência. Eu não sei, pelo menos eu entendo isso. Concordo. Nós estudamos aqui sobre os inimigos do homem serão os da própria casa, né? Foi algo extraordinário, como eu aprendi, né? E a gente falando sobre o amor também, que o amor ele sobrevive na imperfeição. Então, dentro de casa, a gente conhece realmente as fragilidades de cada um, entendeu? Então, é o lugar onde Deus quer que você mais ama. O Jota sempre diz, aquele que não ama os que... Repete aí para mim, Jota. O que não cuida dos... Aquele que não cuida dos seus, negou a fé.
Pegou a pé. E é pior do que os infiéis. Cara, olha, Jota, você fala uns negócios que fica me martelando na cabeça. Não, mas é o apóstolo Paulo, 1 Timóteo. Não, mas tudo bem. Só para não perder o raciocínio. Então, os que estão dentro, no nosso círculo mais íntimo, eles sabem exatamente onde as teclas que tem que apertar, né, Maurício? E só que aí Deus nos coloca esse desafio, né? Que para você ser um líder, você precisa ter os filhos sob submissão, a mulher tem que estar tudo organizadinho conforme a palavra de Deus. Se você fizer isso, se você conseguir isso, você não precisa ter curso nenhum, você está capacitado a liderar a igreja do Senhor, né? Mas imagina o quanto isso é difícil, né? Porque ali dentro, nos meios familiares e mais íntimos, as pessoas te conhecem, né? E mesmo quando você já se converteu, eles conhecem aquele homem que era antigo, entendeu? E continua querendo apertar naquela tecla para ver como que você reage, né? Então, mas é isso. O amor, ele sobrevive na imperfeição. É onde que você... Se você falar que ama o fulano lá de longe, lá, e não amar os que está dentro da sua casa, na sua intimidade, você não está de acordo com o contexto da palavra, né? Atenção, detalhe, você fala do amor. O amor, fala-se que amor o perdão é amor, né? O perdoar é amar, não é isso? Quem não está capacitado a perdoar, não está capacitado a amar. Não é isso? A gente fala isso, né? Mas vamos na prática. Muitas vezes não é falta de amor ou falta do perdão. É a situação que nos envolve, que nos traz aborrecimento às vezes, e momentaneamente parece que seu coração não aceita. Eu não quero que você me perdoe, eu não quero, você não me perdoa não, tá? Não vou aceitar seu perdão. É uma colocação burra, mas é expressada muitas vezes, né? Então, eu começo a ter muito cuidado com as coisas, né? O amar é perdoar, o perdoar é amar? Sim. Vamos quantificar tanto que você ama e tanto que você perdoa. Vamos quantificar isso. Você vai começar a se moderar e falar, poxa, eu não amo. Uhum. Ainda me dói aquela ferida que o Edson me fez. Certo. Entendeu? Eu Outro termo que a gente costuma expressar por aí nunca mais eu vou te perdoar. Meu Jesus amado. Lógico, que nós estamos entre nós aqui, Deus parece que seleciona mesmo a gente para ficar no mesmo time, fazendo as mesmas coisas. Mas o mundo aí fora não aceita a tua palavra quando você fala dessa forma. Você expressa, você não está amando, não é que você não está te perdoando, você não está amando para poder perdoar. Tá certo. Oscar. Pastor Oscar, só dá um minuto, deixa eu dar um minutinho para o Jota aqui, depois eu vou passar para o pastor Maurício. O Edson Camargo está tentando entrar, eu não sei se ele não está conseguindo. Pode falar, Jota. Eu queria só reproduzir aqui uma frase do Moacir, do pastor Moacir, que nos escuta aí. Ele escreveu assim: perdoe não porque a pessoa merece perdão, mas é porque só assim você terá paz. Eu gostei muito que o Moacir escreveu isso aí, porque eu também sou uma pessoa que eu quero perdoar para me livrar daquele peso, entendeu? Eu quero me livrar daquele peso das minhas costas, eu vou perdoar essa pessoa, porque aí eu quero viver em paz. Muito bom. Muito, Moacir, que você escreveu isso aí, viu? Parabéns, eu peguei essa frase para mim aí, porque, de uma certa maneira, eu pratico isso aí. Ele só faz interessado, viu? Pastor? Os dois são interessados. Pastor Maurício, o seguinte, o Oscar, ele rodeou a minha pergunta, mas ele não entrou no foco, né? Então, eu entendo o seguinte, que perdoar pressupõe arrependimento, né?
Então a gente vê lá que a pessoa, para se converter, ela tem que se arrepender, pedir perdão, e aí ele recebe a salvação. Confessar. E nós falamos aqui que a gente perdoa sem a pessoa pedir perdão, entendendo que Deus não faz isso. Como que isso acontece? Que se você não se arrepender, porque daí nós vamos cair lá no pecado sem perdão, né? Não, Como que Deus vai perdoar se a pessoa não pediu perdão ou não é capaz de fazê-lo? É o que está escrito aqui em Marcos, né? Marcos 11, 26, né? Ele diz assim: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará vossas ofensas. Não, eu digo o seguinte, a pessoa está lá vivendo a vida dela, tal, de repente ela ouve falar de Jesus, entende tudo, mas ela não se arrepende, ela não se acha. Fala, não, eu não preciso. Então, ela não vai receber perdão, porque ela não reconheceu que ela precisa de perdão. Agora, como que nós vamos dar perdão para uma pessoa que não reconhece que precisa de perdão? Liberando. Na realidade, veja bem, nós temos que entender o seguinte: se, por exemplo, nós pedimos perdão, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, irmão Gervásio. Se eu não entendi, me corrija. Na realidade, eu vejo assim: se você pedir perdão por uma pessoa que te magoou, no lugar. e ela vai falar assim, não, eu não aceito o seu perdão, e pronto, acabou, segue a sua vida, eu sigo a minha. Mas a sua parte, eu, por exemplo, Maurício, eu tenho que fazer a minha parte com a pessoa diante de Deus. A questão é, se a pessoa vai perdoar ou deixar de perdoar, isso não é comigo. Isso é entre ela e Deus. Mas eu tenho que tirar aquela mágoa, tenho que tirar aquela tristeza, aquele rancor, aquele ódio do meu coração. Por quê? Porque o meu espírito, se eu sou... deixa eu me expressar bem. Se eu sou um verdadeiro cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, eu tenho que ter esse entendimento. Independente do que a pessoa fez comigo ou deixou de fazer, eu poderia citar casos aqui dentro da minha família. Que é a questão de liberar perdão que o pastor Edson falou, e ele vai explicar um pouco sobre isso. Exatamente. Né? Pastor Edson, como que é a questão de liberar perdão? A questão é o seguinte: você pedir perdão para alguém é uma situação. Você vai pedir, a pessoa pode perdoar ou não perdoar. Agora, você tem que ter consciência que você tem que liberar perdão para todas as pessoas. Sim. As que têm ofendido você ou as que não têm ofendido. Normalmente as pessoas acham que não ofendeu. E com o passar do tempo viu que ofendeu quando você liberou perdão. Porque você vai viver em paz. Você vai ter paz dentro do seu coração. Se você quer ter paz dentro do seu coração, aquela paz que Jesus Cristo falou, deixo-vos a paz, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se preocupe e nem tenha medo. Então nós não temos que ter medo de pedir perdão. Por quê? Porque aí cai em Mateus capítulo 6, 14 e 15, depois da oração do Pai Nosso, que o Maurício falou, de Marcos, mas eu sou mais de Mateus, que ele falou sobre o Pai Nosso e disse amém. Mas se ficasse só no amém, estava tudo respondido para nós. Mas Jesus Cristo tornou-se em mandamento, em ordem, em ordenança. Então nós temos que fazer porque é um mandamento de Deus. Nós vamos liberar perdão porque é mandamento de Deus. Então, o que está dizendo lá no versículo 14? Se você perdoa quem tem lhe ofendido, meu Pai que está no céu te perdoará. No 15, mas se você não perdoar quem tem ofendido, meu Pai que está no céu também não vai te perdoar. Agora eu pergunto, você quer receber o perdão de Deus ou não? Então, mas aí eu te pergunto, porque tem pessoas que ele não dá essa importância que a gente dá. Ele vive a vida dele, entendeu? Um monte de problema, ele vai lá e toma ceia, continua vivendo,
parece que ele tem paz, não tem essa preocupação que nós temos, entendeu? E ele... O Maurício disse que isso é problema dele com Deus. Não é problema nosso. O nosso é liberar perdão. Uhum. É o problema dele. Agora, se na ceia, ele está lá em Coríntios, capítulo 11, né? Então, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, versículo 28. E depois de examinar, de ver se tem algum erro, alguma coisa, se põe em prática tudo que aconteceu, certo? Então, você chega e reconcilia com Deus. Primeiramente, você pede perdão para Deus. Depois, você pode chegar em casa, ligar para a pessoa, lembrar que é seu Deus, e falar com a pessoa. E se não, você faz diante de Deus. Porque senão você vai tomar para a sua própria condenação a ceia. Uma outra questão, meu irmão, é o que fazer ainda quando a pessoa deseja com todo o coração, né? Mas ela não sente capaz de perdoar. Você tem que pedir para Deus, foi o que eu falei, que eu falei no começo. Nós temos que chegar diante de Deus, certo? E solicitar ajuda para que Ele nos ajude a perdoar, a amar. Então, assim, Senhor, eu tenho disposição no meu coração, mas me ajude. Eu sou fraco, eu tenho erros, eu tenho fraqueza, certo? Eu não consigo agir dessa forma. Por quê? Porque aí você baseia em Tiago, capítulo 1, versículo 5, onde ele disse, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que de bom grado Ele vai te dar. Então, você chega e peça para Deus. Tudo que nós pedimos a Ele, Ele diz que Ele fará. Não está escrito isso lá no Marcos, capítulo 11, 24? Está dizendo isso aí, certo? Então, está dizendo, o que Jesus Cristo falou assim, olha, tudo que em oração pedirdes, você crê que você já recebeu, não vai receber. Aí isso será contigo. Então, nós temos que crer desta forma, agir desta forma, certo? E manter dentro dos padrões de Cristo dessa forma. Uhum. Mas o pastor não acha assim também, que muitas das vezes a gente está muito estribado em sentimento, querendo sentir algo que não é só sentimento? Porque o sentir, ele é muito... O perdão não é sentimento. Eu sinto de perdoar alguém. Não é sentimento. O perdão é mandamento, como nós lemos. Então, eu não sinto de amar você, eu não sinto de perdoar você. Não é isso. Certo? Deus, Ele manda, através de Jesus Cristo, Ele falou assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que amar. É um mandamento de Deus. Então, perdoar é a mesma coisa. Se você não perdoar quem tem pedido, o Senhor não vai te perdoar. Mas, pastor, deixa eu te perguntar uma outra coisa, mas onde entra o sentimento aí? O que você ganha com isso? O que você ganha em perdoar? Onde entra o sentimento? O sentimento tem muito a ver também. Paz de espírito. É sentimento? Certo, está dentro do sentimento, paz. A paz, ela excede a tudo. Então, mas é um sentimento diferente desse sentimento que deveria sentir antes de praticar o perdão? Não perdão, o sentimento de não perdão é um... Certo? Eu não vou perdoar. Então, aí você está sentindo de não perdoar. Mas nós não estamos ligando o sentimento de não perdoar, então eu não vou perdoar porque eu não sinto. Certo? Não. A palavra de Deus, quando nós falamos que é mandamento, então nós temos o dever de obedecer. O que eu disse aqui também, pastor, não é só sentimento. Eu falei que a pessoa deseja de todo o coração, mas não consegue. E sofre por isso. E sofre muito por isso. Aí o que... E já tem orado há muito tempo. Não entendi. Já está orando há muito tempo, tem o desejo de fazer e não consegue. Ele está orando, mas não está crendo. A palavra de Deus, você tem que ver o seguinte, ó, crer, fé e acreditar são três coisas, são sinônimos da outra, mas acontece em momentos diferentes. Você quer ver um exemplo rapidamente de Jesus? Vamos pegar um milagre de Jesus. Aquele caso do 4 amigos levaram o rapaz lá aos pés de Jesus. Então, aquele rapaz, ele é tetraplégico, Deus revelou para mim. Porque se ele fosse paralítico, então ele pegava um amuleto que debaixo do braço e ia. Se ele fosse paraplégico, ele pegava uma cadeira de roda, ele ia. Mas como daqui para baixo, o pessoal de baixo não funcionava, ele arrumou 4 amigos para levar.
Então, quando ele arrumou lá na casa dele, a fé gerou nas entranhas dele, porque é nas entranhas que gerou a fé, ele falou assim, na casa de Simão está tendo um homem que está falando certo e tudo, eu quero conhecer. Mandou chamar 4 amigos. Se você já foi em alguma casa aonde está acontecendo um milagre, onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus falando, você chega na porta, o que acontece? Pede licença, e eles falam, não, a bênção é minha. Nem fala a bênção é minha, eu cheguei primeiro, então me deixa entrar. Vai na janela, a bênção é minha. Não. Aí vira os 4 na Bíblia do pastor Edson Rodrigues, está escrito assim, os 4 viraram para ele e falou assim, nós vamos levar você para casa, por quê? Porque não dá para entrar, não sabia, senão eu quero entrar. Aí vira os 4 e pergunta, você crê? Olha bem, você crê que se nós colocarmos lá dentro, vai acontecer algo com você? Sim, eu creio. E nós vamos colocar de qualquer jeito. Qual foi a penúltima palavra de Jesus? Não fala a última. Vai, profeta Samuel. Penúltima. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Tá certo. Aí o que ele falou? Jesus, me ajuda? Pedro, Tiago, João, dá uma forcinha? Não. A palavra de Deus diz que ele pegou, certo? Acreditou na palavra do homem de Deus, que ali era o Filho de Deus, certo? Enrolou a cama, pôs debaixo do braço na frente e foi embora. Então ele creu. Amém, amém. Pastor, já volto para ti, o Moacir. Pode falar, Moacir. Eu acredito que quem não perdoa é porque não se perdoa. O áudio do Moacir tá bom? Não. Embaixo. Aproxima mais aí, Moacir, que eu não estou te ouvindo. E a Melry também aí, a Maria, ela está sem áudio, eu não estou dando voz para ela, porque eu não sei se ela está com microfone. Está sem microfone. Pode falar, Moacir. O caso é o seguinte, para que a pessoa possa perdoar outra, primeiro ele tem que aprender a se perdoar. Quem não consegue se perdoar, não consegue perdoar outro também. Entende? Se não perdoa a si mesmo, como é que vai perdoar outro? Então, esse Amém. é um grande problema. Amém. Eu só queria terminar. Viu? Só fazer uma colocação na palavra do Moacir. Exatamente. O perdão tem esse aspecto, é reconhecer as nossas fraquezas, entendeu? Os nossos limites, né? Então a gente tem que realmente se perdoar, né? Porque se você colocar num patamar acima, não se perdoar, você não vai conseguir entender o outro. Eu só queria terminar, falar sobre o que eu falei, mas no começo foi o amor. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que se nós amarmos a Deus, nós amamos o próximo? Se nós amamos o próximo, nós amamos a Deus. Agora nós não amamos a nós mesmos, foi o que o Moacir está falando, perdão. Não, nós não amamos. Então, eu chego diante do espelho, eu não gosto da minha orelha, viu? Não ama Mas mesmo. o que eu entendi sobre o amor e amor a nós mesmos também, que foi muito incrível e gratificante, é o seguinte, que a nossa relação conosco mesmo, relação de amor conosco mesmo, é uma relação de fé, entendeu? Eu chego, me olho no espelho e falo, poxa, Mariano, como você é bonito, como que você é inteligente, não é nada disso. Eu olho para mim mesmo e vejo os meus defeitos, mas eu olho para a Bíblia, que é esse espelho, e falo assim, hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou estar melhor, porque a palavra me promete isso. Então, essa relação de fé é que me faz amar eu mesmo, né? E assim como eu amo a mim mesmo, eu também posso amar qualquer um. Como foi dito, uma pessoa que está jogada na sarjeta. Quando eu olho para ele, eu lembro eu na sarjeta. Eu falo, não, Deus pode te levantar daí. É só você crer. E a pessoa crê, e de repente ele levanta e está te ensinando. Essa é a maravilha da palavra de Deus, né? Mas, cadê o pastor Edson Rodrigues? Sim, o pastor Maurício. Eu queria então pegar um gancho do que o pastor... desculpa aqui, como é que chama o pastor? Deixa eu ver aqui. O Edson Rodrigues. Isso, o pastor Edson falou a respeito lá do paraplégico, né, do tetraplégico, né, que os amigos colocaram ele pelo telhado e foi curado, né? E essa mensagem, quando Jesus disse assim, o que é mais fácil, né, dizer? Perdoados são os seus pecados ou levante e anda? Eu queria entender melhor isso, que até hoje isso matuta na minha cabeça e eu não consigo.
Deixa eu só colocar um pensamento meu. Eu penso o seguinte, que quando aquele paralítico foi lá, ele não era uma cura física, né? Mas era o peso do pecado, né? Ele recebeu aquilo que ele precisava, porque Jesus olhou para ele e sabia o que ele precisava em primeira instância, né? E o resto veio por acréscimo. Pelo menos esse é o meu entendimento. O que o pastor Oscar acha aí? Essa colocação desse paraplégico aí, os teus pecados estão perdoados. Primeiro, quem falou isso? O único que tinha conhecimento pleno de todas as causas. Talvez até o próprio deficiente não soubesse a dimensão do que ele carregava sobre os seus ombros. Mesmo porque ali não se fala se eram pecados dele ou foi colocado com esse propósito de transformar aquilo na presença do poder de Deus. Então, ali fica meio no ar, teus pecados são perdoados. Nós não vemos em nenhum lugar escrito que aquela pessoa tinha uma colocação e que ele vivia no pecado, que ele estava aqui enfermo por causa do pecado, ou se era pecado hereditário. Né? Então, quer dizer, é uma gama danada de busca de conhecimento, porque nós sabemos que até a 7ª geração se paga circunstâncias. Então, como é isso mesmo? 4ª geração. 4. Então, veja bem, então nós temos aí uma discussão sobre perdão que vai muito longe, viu, Mariano? É muito longe, é profundo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. É uma coisa que eu Mariano, que eu afirmo também é o seguinte: se você não consegue se perdoar, você não pode falar em perdão. Uhum. O se perdoar é você entender o que é a graça de Deus, né? Exatamente. A graça de Deus é a força mais poderosa que tem na nossa vida, né? Porque quanto mais você agradece a Deus por Ele ter te alcançado de uma forma que você acha imerecedora, porque tem tantas pessoas que eu considero muito melhores do que eu e não tiveram o privilégio de conhecer esse Deus que a gente tem conhecido, né? Então, isso te impulsiona a querer fazer alguma coisa enquanto há tempo, enquanto você tem condições para fazer, né? E quanto mais você faz, mais você recebe. Então, é a graça de Deus. Esse é o maior combustível, é a maior força que pode mover a vida de um homem, né? Muitos, a gente próprio não entende, fala, mas por que eu me sacrifico? Por que eu faço, que eu me esforço tanto, que eu sofro tanto por essa causa, por a causa do Evangelho? Se você for analisar, é a graça de Deus. Porque nós temos um negócio com a gente, nós os seres humanos, de uma forma psicológica, que a gente não gosta de aceitar as coisas de graça. Se o Jota me dá um presente, eu vou sentir no meu coração que eu tenho que dar um presente para ele. Eu não vou me contentar enquanto eu não der um presente para ele. Só que com Deus, imagina o presente que Ele te deu e o que você vai fazer para retribuir esse presente. Ele fala, ame o seu próximo, cumpra meu mandamento. É só isso que eu te peço. Se a pessoa não entende a graça de Deus, ela não entendeu nada do Evangelho. Porque Deus começou dando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele começou dando. E nós, na nossa natureza pecaminosa, a gente quer reter, a gente não quer dar. Nós damos a nossa vida para Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, mas a gente entrega 10%, 5%, 20%, a gente não quer entregar. A gente tem medo de perder o controle. E o que Deus quer é que você perca o controle, que você seja controlado pelo Espírito. Aí as coisas funcionam. As coisas só funcionam quando nós somos controlados pelo Espírito Santo.
A Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Desculpe, falei demais, me perdoe, mas é isso. Se nós não entendemos o que é a graça de Deus, nós não entendemos nada. E nós recebemos para dar. E dá mesmo aquilo que você não tem. A Bíblia diz que nós somos pobres, enriquecendo a muito. Não importa se você tiver a predisposição de dar, Deus vai te dar os recursos, vai te dar o que for necessário. Amor, perdão, e você vai dar, você vai poder dar. Em nome de Jesus. Amém. Cláudio Regis, seja bem-vindo. Desculpe-me pelo atraso, perdoe. Ô, irmão, deixa eu te fazer já uma perguntinha aqui. Por favor, mas eu estava numa assistência, e aí eu falei assim, meu Deus, orar de Deus. O som dele não está. Vou fazer uma pergunta para o... Agora acho que tá ouvindo nós bem aí? A internet está ruim, né? Ô, irmão, qual que é a relação que a gente pode estabelecer entre perdão e hipocrisia? Rapaz... Te apertou sem te abraçar. Moço, eu nem cheguei, você já me dá uma pancada dessa? Não, só para esquentar. Rapaz, a relação entre perdão e hipocrisia, para mim, são posições adversas, obviamente, na sua origem, mas que podem ser lançadas de acordo com a hipocrisia do indivíduo. A disposição do engano. Interessante a palavra hipocrisia, diz respeito, né, ela tem raiz em hipócrita, né, que é máscara, fingimento, um personagem não verdadeiro, né? E o perdão não pode acontecer, não pode existir se não houver identidade, verdade dentro de si. Se não houver, em poucas palavras, verdadeiramente Cristo, perdão não vai existir. Porque só pode perdoar a pessoa e não o personagem. O personagem é fictício. O detalhe é que muitas vezes é mais fácil ser personagem do que ser pessoa. Porque personagem não tem responsabilidades. O personagem, ele é o que é de acordo com a sua convivência. A pessoa tem que assumir a sua responsabilidade no contexto da palavra. E Cristo trata com pessoas, a palavra de Deus trata com pessoas. É a recuperação de pessoas de ser humano. Não sei se estou fugindo à expectativa, mas é impossível existir perdão se houver a hipocrisia, a falsidade. Não tem como andar junto. Passa a bola, pastor. Continua com ele, o Gervásio. Fala para ele da hipocrisia lá do hipócrita, das orações na praça, certo? Como é que ele vê com perdão e é relacionado com a hipocrisia lá dele? Não, o que eu sei de hipócritas é o seguinte, que era sempre pregado sobre humildade, né? Aí chegou um discípulo com a roupa tudo furada, né? Aí ele falou, ó, pelos furos das suas vestes eu vejo o seu orgulho. Então é muito isso, né? Às vezes a gente quer aparecer, ele falou, pelos furos ele chegou tudo rasgado, furado. Mas eu não sei, pastor, quer falar? Pode falar. Marcia. Eu tenho um exemplo de hipocrisia. Esse é um assunto que nós vamos tratar numa próxima live e vai ser poderosíssima. Em nome de Jesus. Mas eu já vou adiantar já. Quem é hipócrita não pode orar a oração que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É verdade isso? Não entendi. Pode falar, falar, Jota, você entendeu?
Eu acho maravilhosa essa oração de Jesus, porque O negócio é o você seguinte, está falando, a quem pessoa, ora essa oração e não é hipócrita, ele tem habilitação divina para perdoar as pessoas. E eu quero aproveitar, então, mais uma outra visão, o reino de Deus. Paulo falou, não é comida e nem bebida, mas é paz, né, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém. Quando você faz a oração que Jesus ensinou, que você declara, né, que perdoa para ser perdoado, Jesus já fez essa chave aí, porque quem faz a oração que Jesus ensinou, em tese, ele ou já entrou ou já está no reino de Deus. Porque senão não consegue fazer essa oração, senão vai bater na hipocrisia que você acabou de falar. Por isso que eu achei que o Moacir foi muito sábio quando ele colocou a oração de Jesus como o eixo da situação. Quem faz essa oração do Pai Nosso, ele já se submete à regra do reino de Deus. E aí, no reino de Deus, você tem que ter alegria. E quem tem problema com alguém, não pode estar alegre. Tem uma diferença com alguém, algum problema, ele vai dar a oferta dele lá, a consciência dele é assaltada por aquele problema que está mal resolvido. Então ela não tem alegria. E ela também não tem paz. E ela jamais vai praticar a justiça de Deus. Então, o reino de Deus pressupõe a capacidade de amar e a capacidade de perdoar. Porque senão você está sendo hipócrita. Você não está entendendo o lugar e a posição que Deus te levou. Com a palavra aí, Cláudio. Amados, só aproveitando o ensejo aí dessa fala, sobre perdão e hipocrisia, veja bem, a gente é sábio, não dá para tratar perdão, amor, como mero sentimento, pelo menos eu penso assim. É um princípio racional, é postura, é posição, o que não nos isenta como vítima da alma. Só que a alma é egoísta. A alma é egocêntrica, a alma ela quer levar vantagem em todas as coisas. Por isso, quando o senhor disse aí, pastor, sobre a oração do Pai Nosso, é que tive ela ser, de fato, uma oração em nossas vidas, tem a cada regra do reino. E o perdão é uma questão de posicionamento. Eu posso não gostar do senhor, mas eu preciso te amar, nós já falamos disso, acho que em reuniões passadas aqui. A diferença entre gostar e amar, minha alma pode estar bloqueada com o senhor, mas amar é serviço. É mesmo tendo uma alma ferida contra uma atitude do Senhor, quando eu te amo, segundo a palavra de Deus, se o Senhor precisar de mim, eu preciso ser instrumento de Deus no serviço. Né? E o perdão tem que ser uma atitude consciente. Olha, eu não quero te perdoar, não. Eu estou ferido com você, mas eu profetizo, eu assumo a posição do perdão. Entendeu? E aí, nesse momento, quando eu tenho esse ato consciente, pode nos caber, inclusive, uma provação, para sabermos o quanto há verdade em nós ou hipocrisia. É verdade. Né? Então, por aí, pastor. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta. Eu deixo a igreja, já quero a janela já. Ô, Jota, só fazer uma coisa. Eu ia fazer exatamente isso. Alguém tem uma pergunta a ser feita? Então, eu tenho uma pergunta aí para você. Olha, eu vejo o judeu até hoje comemorando o perdão. Não é verdade? Eles têm lá o dia do perdão. Sim, Rosh Hashanah. Porque eles valorizam o perdão. Só que o cristão, ele tem a cruz, né? A cruz. Mas alguém olha para a cruz lá e parece que, não sei se a cruz fala da ideia do perdão. Mas a pergunta vem agora. E nós, como é que nós comemoramos o perdão? Os judeus, ele comemora, ele tem um dia para isso. E eu faço a pergunta para os meus nobres pares, né? Como é que eu comemoro o perdão? Eu tenho o dia do perdão, eu comemoro
isso. Mas Olha, comemora o perdão. eu só quero colocar um versículo, né? Não me lembro, é Gálatas, que diz assim: aquele que tem que gloriar-se, não glorie no outro, glorie em si mesmo. Então, a cada vitória, a cada alegria, essa alegria que você falou, né? De comemorar, que você conseguiu atingir o alvo de Deus, você tem motivo para gloriar, mas gloriar em si mesmo, né? É um entendimento, mas eu gostaria de mais pessoas se posicionarem aí. Eu comemoro um perdão em prática na minha vida, pastor, quando eu tenho a oportunidade de poder servir a pessoa que me ofendeu. É um momento de prova para mim. Sabe? Então, eu sei que a minha alma vai resistir. Mas eu digo, Deus, por favor, se houver uma oportunidade para que eu possa servir essa pessoa, eu preciso experimentar. Porque nesse momento eu consigo entender na prática o que o perdão realmente pode significar. Pastor Cláudio Regis é eloquente nas posições dele, né? Eu estava falando exatamente isso para uma pessoa que estava numa situação dessa agora, pouco antes da gente começar na live. Eu falei, olha, por que existem os conflitos? Os conflitos, muitas das vezes, são permissões de Deus para que você cresça no relacionamento. Porque se você simplesmente perdoar e ficar tudo igual, e daí? Mas você tem que crescer. Você cresce no respeito, porque muitas das vezes você ultrapassou o limite, né? Principalmente quando é familiar, você ultrapassa o limite razoável, peca, sofre, depois sofre para ter que pedir perdão, porque você tem que vencer seu orgulho, né? Mas, se você tiver a perspectiva que tudo isso acontece para que o seu relacionamento suba de nível, você vai ficar muito animado, e Deus vai te ajudar, e o nome dele vai ser glorificado nisso que o pastor Regis falou, né? De servir. Sabe, imagina o que é isso. Imagina a profundidade disso. Isso é maravilhoso. Eu posso falar em cima do pastor Regis também? Fica à vontade, irmão. Eu queria dar um testemunho rapidinho. Nós abrimos um desafio jovem, Eliasib, eu ajudei a abrir, e na época eu era empresário, eu tinha bastante dinheiro, então eu queria dar um material. Mas um dos diretores falou assim, você é hora em línguas? Assim, não, então você não pode. Ele falou um monte de coisa e que eu não podia dar e doar nada. Então aquilo que deixou uma revolta dentro de mim, eu disse, meu Deus, como é que eu faço para dar esse material? Porque eles não têm, certo? E eu tenho empresa, eu tenho condição de mandar o caminhão cheio de material. Então eu passei por isso. Então aí passou assim, senhor, me mostra como eu posso... Porque depois ele cortou relacionamento comigo, um pastor cortou relacionamento comigo. Passado alguns anos, a minha esposa falou assim para mim, estava vindo do interior, ela passando aqui em Aparecidinha, eu era diretor do Hospital Samaritano de Campinas. Vamos visitar o pastor fulano? E vamos. Entrei, cheguei lá, o homem estava de cama. Uma febre, a pressão altíssima, eu catei ele, larguei minha esposa lá, fui na Unicamp, levei, voltei, internei ele, cheguei lá, peguei minha esposa e vim embora para casa. Ao chegar em casa, a esposa dele ligou que ele já estava em casa, ele abandonou lá e veio embora. Era torrão. A minha esposa falou assim, Deus está falando com você. Você vai falando o quê? Mas, Deus está falando com você. Eu não entendi o que era. Assim, ó, Deus quer que você faça alguma coisa por ele. Você não é diretor do Hospital Samaritano? Leva ele para lá. Então eu levei, fui lá, busquei ele, levei, coloquei ele num apartamento com TV colorida, tudo, botei todos os pastores, certo? Estavam lá, os médicos, tudo falando no meu nome, tudo para ele. Ele veio depois que ele foi curado, do coração, e aí deu problema no coração, foi curado. Aí ele chegou para mim e veio me agradecer. Ele não precisa agradecer. Eu fiz isso, algo, eu servi, foi que o pastor falou. Eu pude fazer aquilo que ele fez tudo o contrário para mim, e aí hoje ele me reconhece, como pentecostal, ele me reconhece. Na época, eu era presbiteriano, eu não orava em línguas. Amém. Eu quero só fazer uma coisa aqui, o Jota. Eu quero pedir perdão para você, Jota. Eu estava conversando com o Moacir, esses dias aí a gente estava caminhando junto, ele falou, Gervásio, pega mais leve, mas você deu uma dura no Jota,
Aí eu falei, poxa, mas eu quero me desculpar, não me justificando, porque eu tenho raiz judaica. Os judeus, numa yeshivá, eles faltam pegar um pelo pescoço do outro, entendeu? Você pensa que está brigando. O pastor Edson sabe disso, né? Não é uma reunião pacífica igual nós fazemos aqui, sabe? E fala alto e sapateia e defende o ponto de vista, mas é uma guerra, né? E parece que eu estou com esse mau hábito aí, esquecendo que eu estou no mundo cristão aqui, né? Então, Jota, eu acho que eu te ofendi, né, Jota? Olha, Me perdoe. então, o meu ponto de vista... Nem estava sabendo. Aí. Não, estou sabendo sim. Ué, agora, Entreguei o Moacir, hein? quero cumprimentar o Moacir, todos os demais companheiros na pessoa do Moacir. Eu compreendo que essa reunião nossa precisa ter ordem. Então, eu entendo que o Gervásio, ele luta e sofre para manter esse equilíbrio. Portanto, Mariano Gervásio, eu senti a repreensão. Não foi. Aí, mas eu sei que ela foi necessária, e se não foi, e aí que eu entendo, ela serve para os outros ficarem no lugar também. Por quê? Porque, às vezes, a repreensão, você repreende aquele filho que você mais ama, porque serve para o outro. Fala, você está repreendendo aquele e eu, como é que eu vou ficar? Então, eu entendo assim, e graças a Deus pela sua vida, a oportunidade de falar isso, porque alguém tem que organizar os nossos encadeamentos de raciocínios. Então, eu não tenho nada para perdoar, muito pelo contrário, eu tenho para agradecer tudo que você faz e vou te perdoar de uma coisa. Libera perdão logo. Hoje você, pela primeira vez, chegou atrasado. Mas já vou te perdoar por isso. Tá certo. Tá certo. Mas, Jota, deixa eu te fazer uma confissão. Eu queria continuar com a palavra, porque eu sei a resposta do que eu perguntei. Quando eu falei eu sei a resposta, eu tenho uma resposta para mim. Logicamente, cada um tem a sua. Eu comemoro vibrantemente o perdão de Deus. Eu, pessoalmente, comemoro. E não tem nenhuma inveja do judeu. O judeu comemorava uma vez por dia. Eu comemoro Todo dia. E eu quero saber que eu faço uma festa quando é a ceia do Senhor. Então, em que momento que eu faço a festa do perdão? É quando eu vou lá na mesa do Senhor. Amém. Aí eu fico assustado com tanta bondade e perdão. Aí que eu falo, que é isso? Por que ele me perdoou? Né? Por que ele me aceitou? E aí É graça. eu celebro o perdão nesse momento. E aí eu falo, poxa, mas por que eu não faço igual os católicos, né? Toda reunião, por que eu não pego os elementos lá para lembrar? Eu poderia fazer isso. Tanto é que a Igreja Católica faz isso, com toda tranquilidade. Por quê? Porque, na verdade, gente, a maior festa nossa é pelo nosso perdão. A nossa maior alegria foi o perdão que Deus nos deu. Isso mudou todo, isso nos colocou numa oportunidade de reconciliar com Deus. E aí agora nós estamos numa alegria, que é o que nós estamos falando. Nós estamos no Deus, nós estamos nessa felicidade aqui, nessa paz, sabendo que nós somos justificados. Então aí a gente vai fluir o perdão. Na nossa família, como foi falado, que é o laboratório da vida, é a nossa casa. Ali não tem para ninguém, é o espelho para tudo quanto é lado. E agora eu tenho mais uns pares de olhos me olhando, que são meus netos. Estão tudo de olho em mim. Amém. Então,
Eu estou Glória a aqui Deus. precisando ser perdoado até pelas crianças, porque eu não posso, eu tenho que dar atenção igual. Eu tenho 3 netos, como é que eu posso dar mais atenção para um do que para o outro? Daqui a pouco tem que pedir perdão até para os netos. Verdade. Então, mas nós temos essa capacidade, como foi dito, como que a pessoa não consegue? Mas eu quero finalizar, terminar minha colocação da seguinte forma. É que nós falamos muito do relacionamento horizontal, né? Que é a gente liberar perdão, é a gente perdoar. Mas agora vamos falar daquele perdão que a gente tem que ter com Deus. Porque nós já ganhamos o perdão. Mas muitas vezes a gente fica numa situação de erro perante Deus. E aí, o nosso relacionamento não é mais horizontal, não é com a mulher, não é com os filhos, não é com a família, não são com os nossos irmãos, mas é com o nosso Deus. E, queiramos ou não, pelo fato de a gente deixar de fazer muitas coisas, e esse é o problema. Eu não digo pelas coisas que eu faço, mas as coisas que eu não faço. O Espírito Santo tem que falar, Josué, você não deu conta, eu vou dar para o Gervásio fazer. O Gervásio, você não fez, eu vou dar para Mari Carvalho fazer, porque você não fez. Então, eu me sinto com necessidade de pedir perdão pelas coisas que eu não faço, porque eu sei que eu não faço um monte de coisa. Mas então eu queria terminar a minha colocação dessa maneira. O relacionamento de perdão, a gente fica muito preso. Eu tenho que perdoar, lógico, é um belo estágio. Eu tenho que liberar perdão, é um belo estágio. Mas a nossa preocupação, quando fala perdão, a minha preocupação é se o Senhor me perdoa pelas coisas que o Senhor contou comigo e eu, por alguma razão, por uma fraqueza, por uma incapacidade, eu não fui capaz de ter a leitura da necessidade e eu não fiz. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que perdão para mim, eu vou deixar esse mandamento, né? Não é daquilo que eu tenho que fazer, mas é aquilo que eu não fiz porque não tive sensibilidade, eu achei que não era o papel meu, eu achei que o meu talento não alcançava e ficou para o outro fazer. Uhum. Maravilha, Jota. Então, Moacir, você viu? É por isso, porque a prova vem na medida da competência em responder. Se não fosse o Jota, eu estava ferrado. Mas ele já me perdoou antes de eu pedir perdão para ele. E fiquei com muito receio, Jota. A partir do momento que o Moacir me falou, eu veio a consciência, eu falei, poxa, e se o Jota, de repente, não aparecer mais ou por algum motivo? Eu falei, não, simplesmente eu vou correr atrás dele e ele não vou desgrudar dele, né? Porque eu tenho comigo o seguinte, eu creio muito assim, o que eu mais quero é ser um pacificador, que eu acho que é das coisas mais importantes desse tempo que nós vivemos, sabe? E tanto é assim que a gente se reúne, né, com várias denominações, várias doutrinas, várias formas de crer, e nem por isso há conflito. A palavra de Deus diz, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador no meio do povo de Deus, até que é fácil, né? Difícil é quando você entra num conflito, que há pessoas que não conhecem a Deus e tal, e alguém fala lá, poxa, até que enfim chegou um filho de Deus. Você está sendo chamado de filho de Deus, né? Então isso, eu dou glórias a Deus por isso. E da minha parte, assim, apesar da minha maneira, eu já peço perdão por antecipação, que eu estou aprendendo, sou desafiado, né? Fico na dependência do Espírito Santo, porque eu não tenho essa capacidade, não tenho essa competência, mas uma convicção eu tenho. Deus colocou isso na minha mão. E eu vou me esforçar, vou errar e vou fazer da melhor forma que eu achar. Mas, acima de tudo, que haja paz, haja amor, principalmente alegria, né?
E o Jota é muito o cara que traz essa alegria aqui para o nosso grupo. Mais alguém? Vamos encerrar já. Eu gostaria de falar um pouco uma coisa. Lá no tempo, no Velho Testamento, as pessoas comemoravam o perdão, né? Como que eles comemoravam o perdão? Eles tinham lá o dia do perdão dos pecados, é isso? Eu não lembro mais como é que é o negócio. E depois que eles ofereciam os seus sacrifícios e tudo mais, eles ficavam uma semana comemorando na presença do Senhor por causa do perdão dos pecados. Né? Então, a pergunta que foi feita aí foi falar da nossa relação com Deus, pelo perdão que Ele nos deu também. Como é que nós comemoramos? Muitas vezes nós somos fraquinhos na comemoração, não é verdade? Então é uma coisa para a gente pensar. Porque os judeus, eles ficavam uma semana comemorando o perdão do pecado. Uma semana. Né? E nós, às vezes, ficamos meia hora no culto. Né? Acho que está... Uma vez eu ouvi um sujeito falar o seguinte, né? Lá na igreja que eu frequentava. Ele falou assim, meia hora de cantoria. Então, veja bem, quando nós fazemos adoração a Deus, louvor a Deus, tem que ser com alegria e tem que ser sempre. Os judeus faziam uma semana, nós devemos fazer a vida inteira. Também. Não querendo, assim, essa questão de comparar, porque eu acho que não tem muito a ver, sabe? Comemoração do povo judeu, né, que tem o ano de jubileu também, que é perdoado não só pecados ou ações subjetivas, mas é perdoado dívida também. Zera tudo. Fala, vamos zerar tudo, começar do zero, entendeu? Você me deve, não está devendo mais, está zerado. Tá? Mas os judeus, quando a gente fala dos judeus, a gente está falando dos ortodoxos, né? Os que estão ainda na lei, não receberam ao Yeshua como Hamashia, né, como Messias, e estão na lei. Então fica difícil para a gente estabelecer esse parâmetro, né? Porque nós realmente, eu acho que é em espírito e em verdade, essa é a diferença. Né? O cristão é em espírito e em verdade. O judeu, como ele ainda não recebeu o espírito, que é o que a palavra diz, né? Que é aquele que recebe o Espírito Santo, né? Quando ele abre o coração e reconhece que Jesus é o Messias. Tem muita forma de comemorar. O judeu gosta muito de vinho, né? E muitas das vezes a alegria é muito motivada pelo vinho. E por isso Jesus diz, não vos embriaguei com vinho, que traz dissolução, né? Porque traz alegria também. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a nossa alegria é alegria no Espírito. A nossa comemoração é comemoração no Espírito. Então é isso. A gente não tem que ter nenhum tipo de... Deixa o judeu lá, Deus está trabalhando com eles, vai trabalhar, né? Mas não dá para estabelecer, não, que poderia judaizar de alguma forma assim. Se bem que eu sou suspeito, porque os irmãos sabem que eu amo, né, o povo judeu, eu estou ligado nisso, mas no entendimento que a gente precisa, né? E é isso aí. Maurício, quer falar alguma coisa encerrando aí? Eu posso falar uma coisa? Pode sim. Sobre o perdão, do decorrer do que foi colocado até aqui, alguém me soprou no ouvido essa colocação. Se vocês tivessem, por acaso, assassinado uma pessoa, você estaria onde? Na prisão. Você está falando do Brasil? Hipoteticamente. Veja bem, então, olha aqui me sopra no ouvido.
Quando você perdoa alguém, você liberta a pessoa. Quando você recebe o perdão, você está sendo libertado. Quando você nega, ou de receber ou de entregar, você põe nos teus ombros a culpa e carrega sozinho. Então, a questão do perdão, do arrependimento e do perdão, realmente tem que ser comemorado. Para não esquecer disso. Hoje eu estou te livrando daquele problema, daquele peso, daquela circunstância, daquela consequência. Por isso que o perdão tem que ser feito com integridade, com graça, com santidade, para que quem receba, o receba também no mesmo sentido. É bem verdade que, como foi dito anteriormente, tem pessoas que parece que não aceitam essas palavras de perdão, né? Alguma coisa assim. Mas também foi dito que é verdade isso, que não importa se ele aceita ou se não aceita, você liberou, está garantido, está assinado. Esse é o texto de Jesus Cristo. Eu te perdoo e fim de papo. Amém? Amém. Amém. Eu acredito que não é por acaso, né, que antes de... E até por isso que eu cheguei atrasado, justificando, viu, Jota? Antes de vir para essa live, eu estava com uma pessoa falando sobre perdão. E eu falei para ela, olha... Ela falou, olha, eu desejo de tudo, eu desejo... E é uma pessoa consagrada ao Senhor, né? Eu desejo, eu quero, mas eu não consigo, não estou conseguindo, né? Ela falou, de manhã Deus falou comigo, eu quero que Deus fale comigo. Eu falei, mas como que você quer que Deus fale comigo? Talvez Ele está falando através de mim aqui. Aí ela expôs a dificuldade dela. Aí eu disse, diante daquela tremenda dificuldade que eu estava, né? Eu falei para ela, olha, estou indo para uma live, nós vamos falar exatamente sobre o perdão. Vai ter um grupo de homens de Deus lá, cada um dando seu testemunho, seu posicionamento, seu entendimento. E eu quero que depois de gravar dessa live, que você veja essa live. Talvez, através dessa live, Deus pode falar da forma que você está esperando que Ele fale, né? Então eu queria que o Jota estivesse terminando e orando por essa pessoa, que ela vai receber essa live, depois de todos os nossos entendimentos aqui, que muitos são falhos, mas pode ser completado pelo Espírito Santo, né? E receber essa oração. Eu não vou citar o nome dela aqui, para não ser constrangedor, mas eu estou assim, sabe, eu vim com uma expectativa muito grande que Deus nos use para que haja realmente o resultado seja glórias a Deus, né? Vou esperar nisso, ela vai ver essa live. Eu queria falar, antes de você passar a palavra para ele, eu cheguei atrasado porque eu também estava orando sobre perdão, sobre esse mesmo aspecto, com a pessoa junto, aí eu cheguei atrasado por esse motivo. Eu vou passar live também para essa pessoa, viu? Não vou citar o nome para não ter constrangimento também. Outra coisa também, eu não sei se nós vamos continuar, porque tudo que qualquer palavra que você pegar na Bíblia e for aprofundar nela, você vai, né? Não sei se nós vamos terminar essa live por aqui, ou se nós vamos continuar numa próxima, mas isso a gente decide aí no grupo, né? Amém. Não conversamos nem 10% do assunto. Eu também estava falando só fazer uma outra colocação, eu estava falando para o pastor Edson Rodrigues Mocir, né? Porque aqui são perguntas, né? Mas a gente poderia pensar em aqueles que estão capacitados por Deus a nos ensinar, entendeu? Trazer um estudo organizado, sei lá, se é possível isso,
para que a gente possa aprender sobre determinados assuntos que eu acho que é muito importante, né, na vida cristã. Então, se isso for possível... As perguntas no final, né? Sim. Mas é uma coisa a ser pensado e vamos orar, Deus vai fazendo da forma que Ele... Pastor, me permita, com todo o respeito às experiências que os pastores têm, mas nós somos seres humanos, não podemos nos esquecer disso. E Satanás é muito astuto. A Bíblia nos diz que ele fica nos lembrando. Eu digo que ele fica buscando a parte baixa do muro. É isso? Para fazer arrasos. Né? Então, assim, mesmo nós, com a boa vontade que temos tido de discutir vários temas, inclusive de hoje, é importante que nós falemos repetidamente a nosso próprio ouvido, porque quando nós falamos alguma coisa, o ouvido mais próximo é o nosso. Consequentemente, a mente mais próxima é a nossa. Então, falemos a palavra de Deus, né? É aplicável em qualquer momento da nossa vida, partindo do pressuposto que o nosso conhecimento, por conhecimento apenas, não é suficiente para nos isentar disso. Então, a cada momento, pastor, é o mesmo caso de quando você aceita Jesus. A gente declara aceitar Jesus com uma mão levantada. De ódio. Fora da internet. Jota, isso então. Se ele voltar, ele conclui. Mas então é isso. Ora nesse sentido aí, por essa pessoa, né? Sim. Eu gostaria de saber da Mari, né? Se ela não vai ter uma palavra. Ela está fora do ar. Ela ficou sem microfone. Ficou sem. Tá certo. Então vamos orar, então. E eu não posso deixar de dizer que é uma grande alegria estar com vocês, viu? Amém, João. Em torno da palavra de Deus. Muito bom. Senhor nosso Deus, que coisa preciosa é estar unidos com os nossos irmãos. Ó Deus, nós queremos agradecer esta oportunidade de falarmos do Deus do perdão, do Deus perdoador. Não há como agradecer, é impagável o que o Senhor fez por nós. Amém, Toda a Pai. nossa dívida, o Senhor zerou. Que habilidade de reconciliação. Nós sentimos, meu Pai, o efeito deste perdão, ó Deus, perpassando por todo o nosso ser e fazendo a conexão nossa contigo por causa da cruz do Calvário, por causa do sangue precioso de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que qualquer pessoa que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, Amém, Pai. porque este perdão é imediatamente acionado para que o milagre da salvação aconteça. Aleluia. Eu oro, Senhor, em favor desta mulher que falava com Gervásio. Meu Deus, como, diante de um Deus tão amoroso, um amor irresistível, quem pode resistir a um Deus de tanto amor? E a grande coisa que Ele faz por nós é nos chamar, pagando as nossas dívidas, nos levantar, nos colocar no reino de maravilhosa luz, de gloriosa luz. Meu Deus, muito obrigado. Toca nesta vida que precisa, ó Deus, do teu perdão, que ela possa desfrutar e comemorar esta salvação. Que assim seja, Pai. Não só ela, meu Deus, mas todos nós, que possamos a cada sol que raiar sobre a nossa vida, cada dia que se levantar sobre a nossa existência, ó Deus, a nossa palavra se levante de gratidão a este perdão glorioso que nos Aleluia, Senhor.
Meu Deus, nós pedimos que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de cada um de nós que o Senhor levantou para essas meditações. Sim, O Senhor continue nos ajudando, nos inspirando e trazendo, Senhor, outras pessoas para estarem compartilhando a fé e assim, Senhor, nos fortalecendo mutuamente. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, um revestimento especial da Tua parte, para que possamos resistir o dia mal. Sim, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção. E queremos que esta live, Senhor, alcance aquele propósito que o Senhor tem, Senhor, com as vidas que estarão ouvindo. Que a Tua bênção, ó Deus, alcance, bênção de salvação, porque a festa começa aqui na terra, mas ela acontece simultaneamente com os anjos de Deus no céu. E assim a glória do reino de Deus, que acontece de uma forma extraordinária todos os dias que o Senhor conserva oportunidade para os gentios e a porta da graça. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós encerramos com imensa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como o pastor Moacir, na live passada, ele deu a benção apostólica, hoje o Maurício Palma faz a benção apostólica aí para nós, meu irmão. Encerrando. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, né? Que Deus deu uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitórias para cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam... Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Israel. Eu e o Maurício festejamos ontem, muito mesmo, nós dois, certo? O perdão ontem, não foi, Maurício? Oi. Maurício. Ontem, Sim. Nós festejamos ontem o que o Jota falou, certo? Do perdão ontem, né? Na ceia. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Paz. Shalom. Até quinta-feira. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Depois eu converso com você a respeito daquele assunto que você está em dúvida.